Bem-vindos de novo, alunos queridos. Hoje nós vamos começar com a função afim. Como a gente está vindo nessa trajetória estudando as funções, a gente já viu várias partes das funções, já começamos a entender o que era uma função matemática, como que a gente trabalha com os elementos dessa função, e agora a gente vai partir para mais um capítulo dentro das funções. Hoje a gente começa a estudar um pouquinho mais sobre as funções afim. E como a professora gosta sempre de trazer um pouquinho da história, da matemática para vocês entenderem, hoje eu estou trazendo aqui a figura do Tales de Mileto. Viveu mais ou menos há 650 anos antes de Cristo e lá atrás ele já pensava formas e já tentava entender alguns princípios dentro da função, tá? Então aqui tem um pouquinho do que ele estava pensando nessa época. Ele já estava falando que um feixe de paralelas determina sobre duas transversais segmentos proporcionais. Então já era uma ideia que vinha nascendo para o estudo dentro das funções, tá certo? Então, para a gente ver que é um estudo bem antigo e que a gente precisa realmente entender um pouquinho as funções matemáticas. Para a gente ver o que a professora está falando de função afim, vamos ver um pouquinho um exemplo. Eu trouxe um probleminha aqui que ele é bem característico dentro dos problemas que vem aparecendo na função afim. Então, um representante comercial recebe mensalmente um salário composto de duas partes. Uma parte fixa, no valor de R$ 2.500, e uma parte variável, que corresponde a uma comissão de 6% sobre um total de vendas que ele fez durante o mês. Para quem gosta de matemática, isso daqui é um probleminha clássico que vem aparecendo dentro da prova Paraná, tá? Então, realmente, vocês já viram algum probleminha bem parecido com esse. Então, aqui, o que a gente precisava ver? Aqueles alunos que têm um pouquinho de dificuldade, lembra aqui, ó, continha de porcentagem, lá do fundamental, né? Então, são questões que a gente sempre vai estar trazendo para trabalhar dentro dos probleminhas também. Bom, como que a gente responde um probleminha desse? Eu estou comentando com vocês que ele é um probleminha que tem uma parte fixa e uma parte variável. Então, lembra lá das primeiras aulas de funções que a gente falava sempre assim, que tem o termo dependente e o termo independente, um termo que é fixo e um termo que varia. Essa é a grande dica para a gente estar entendendo que é um problema dentro das funções, tá certo? Então, como que a gente pode montar matematicamente esse problema? Então, vamos ver aqui. Primeiro, ele tem um salário mensal. De quanto que é esse salário mensal? Como que vai ser composto esse salário mensal? A primeira parte do salário mensal é a parte fixa, R$ 2.500. Mas esse salário vai ter uma parte variável. Qual que é essa parte variável? É 6% do total de vendas que ele fizer naquele mês, tá? Então aqui a gente já transformou aquele 6%, com a porcentagem, tá certo? Pega o número 6 e divide por 100. Então, aqui já está representado o 0,06, tá certo? Então, qual é o valor que está variando aqui? O total de vendas naquele mês, tá certo? E em cima desse total de vendas que ele fizer, a gente vai multiplicar o 6%. E assim a gente compõe o salário dele mensal. Então, claro que a primeira coisa que a gente percebe aqui é que quanto mais vendas ele fizer, maior vai ser o salário mensal dele, correto? Então tá, isso aqui é uma forma da gente estar começando a entender o raciocínio do problema. Vamos na sequência aqui. Escrevendo mais dentro da matemática então. Eu falei para vocês que é uma função. Então o que a gente pode fazer na função? Salário vai estar em função de quem? Do termo X, que é a quantidade de venda que ele vai ter que fazer naquele mês, tá certo? E assim a gente continua, ó, a parte fixa e a parte que vai variar, correto? Mas a gente pode melhorar um pouquinho a cara dessa função, deixar o termo que tem x na primeira parte, tá certo? É a mesma forma de escrever. Então, a gente vai escrever uma função do salário mensal, que está em função do termo x, colocando 0,6% vezes a quantidade de vendas que ele vai fazer, mais a parte fixa que ele está trabalhando naquele mês, correto? E assim a gente conseguiria calcular o valor que ele vai receber naquele mês, conforme a quantidade de vendas que ele fizer. Ok? Então, de um probleminha teórico, a gente consegue montar a nossa função matemática e assim a gente conseguiria calcular quanto ele vai ser o salário mensal total que ele vai ter naquele mês, correto? Então, esse é um exemplo bem clássico dentro da função afim, perfeito? Vamos dar sequência então aqui.
Então, a gente pode usar como definição aqui, ó, que uma função, né, dentro dos números reais ali, chama-se função afim, quando existem dois números reais, a e b, tal que, então, a função f de x vai ser igual a quem? A x mais b, para todo x pertencente ao conjunto dos números reais, tá certo? Então, aqui a gente começa a apresentar para vocês a forma característica da função afim. Vai ter sempre um termo a e vai ter sempre um termo b, correto? Vamos ver como que a gente utiliza isso na prática, então. Por exemplo, nessa primeira função, eu tenho aqui o exemplo da função f de x igual a 2x mais 1. Como que eu vou saber quem é o termo a e quem é o termo b? O termo a, ele vai estar sempre junto com o x. Então, nesse exemplo aqui, o 2, né, que está multiplicando o x, passa a ser o termo a, correto? E o termo que está sozinho passa a ser o termo b. Então, essa é uma função afim e a gente consegue identificar os dois termos dentro da função, certo? Vamos ver uma outra função aqui. Na função f de x menos x mais 4, quem é o termo a e quem é o termo b dessa função afim? Bom, quem que está junto com o x aqui? O menos 1, tá? Apesar dele não estar aparecendo, a gente sabe que a gente tem um termo, né, x, então só pode ter o número 1. Então, o termo a passa a ser menos 1. Cuidado com o sinal. Muita gente às vezes esquece, né, do sinal negativo que tem na frente e acaba não levando esse sinal junto com o número, tá? Mas o sinal vai estar sempre junto com o número. Então, isso é bem importante, senão a gente acaba errando o cálculo pela regrinha de sinais. E quem que seria o termo b aqui? O termo b seria o número que está sozinho, o termo que está sozinho é o número 4, tá bom? Vamos ver mais um exemplo aqui. Na função c, f de x igual a 1/3 de x mais 5. Quem que é o termo a? É sempre o termo que está junto com o elemento x, tá? Então, o a vai ser 1/3. Nesse caso positivo, porque o sinal está positivo. E quem que é o termo b? O 5 que está sozinho. E assim a gente consegue ver certinho que quando a gente vê uma função, a gente consegue identificar quem é o termo a e quem é o termo b dessa função afim, tá? Então, toda função afim vai ter sempre a mesma forma, ax mais b, correto? E vamos ver um último exemplo aqui, na última função. Então, a função d aqui, f de x igual a 4x. Vamos tentar identificar de novo. Quem é o termo a? O termo a vai estar sempre junto com o elemento x. Então, o termo a aqui vai ser 4. E o termo b? Se não aparece o termo b passa a ser 0, tá? Professor, e se eu não tiver o termo a? Se você não tiver o termo a, não é função afim, correto? Então, presta bem atenção. Eu posso não ter o termo b, tá? Mas o x sempre vai estar presente na função afim, correto? Então, vamos dando sequência aqui. Como que a gente calcula o valor de uma função afim? Estava indo tudo bem, a gente estava identificando os elementos, mas aí agora vem a parte de cálculo, né? Que realmente nos interessa, tá? Então, como que a gente vai calcular o valor de uma função afim? O valor de uma função afim, dada por f de x igual a x mais b, vai ser dada pelo valor do x, tá? Então, o x tem que ser igual ao x que a gente estiver delimitando. Então, vai ser dado de que forma? A gente já vai calcular. Então, o que está falando aqui? Que eu vou substituir valores de x dentro da minha função e daí eu vou descobrir o valor da minha função, correto? Vamos ver aqui, então, um exemplo. f de x igual a 5x mais 1. Como que eu vou calcular o valor dessa função? Então, eu vou determinar um valor para x e vou substituir esse valor dentro da minha função, tá? Então, no exemplo que a professora colocou aqui, eu coloquei o x valendo 1. Professora, mas que valor que eu vou colocar? Lembra que na construção das tabelinhas, dos gráficos de função que a gente estava vendo, a gente sempre vai tentando substituir por valores negativos, valores positivos. Então, a gente vai atribuindo esses valores se o problema não falar nada, tá certo? Então, sempre no mínimo de 2 valores. É bom que a gente coloque um pouquinho mais de valores para a gente realmente perceber o comportamento da função, tá? Então, aqui nós escolhemos o valor 1. O que vai acontecer com esse valor 1 aqui na função? Aonde tem x, eu vou substituir pelo valor 1, tá certo? Então, 5 vezes 1 mais 1 igual a 6. Então, está me dizendo que o quê? Que o valor da função, quando x vale 1, vai ser
6. É só substituir os valores, tá? Se a gente usasse o 2 aqui, 5 vezes 2 mais 1, e assim a gente ia conseguir montar vários valores, perfeito? Então, assim a gente calcula o valor dentro de uma função, tá? Vamos dar uma continuidade aqui, a gente já vai usar isso em exercícios, tá bom? Que daí a gente acaba segurando mais o que a gente aprendeu. O valor inicial de uma função. O valor inicial de uma função afim, né? A função afim já está dada aqui, ó, f de x igual a x mais b, é o número b. Então, sempre que o probleminha perguntar para vocês assim, qual é o valor inicial dessa função? A gente vai lembrar que é o valor que está junto com o número b, aqui dado por f de x igual a 0, tá? Quando o termo vale 0. Daí chama-se valor inicial da função, tá certo? Por quê, professora? Vamos ver aqui, ó. Mais um exemplozinho com a mesma função do primeiro exemplo. Então, como que a gente calcula o valor inicial de uma função? A gente vai pegar a mesma função f de x, 5x mais 1, e vai atribuir o valor do x agora sendo 0, tá? Então, 5 vezes 0, o termo x some. E quem que sobra aqui? O 1, que é o valor do b. Então, a gente sabe que a função, quando x vale 0, vai ser igual ao número 1, perfeito? Vamos lá, então. Agora, a taxa de variação. A gente vai começar a trabalhar com o que é a taxa de variação dentro de uma função afim, tá? Mas hoje é o início para a gente aprender a reconhecer os termos dentro da função. Então, a taxa de variação, ela vai ser dada aqui no gráfico da função para exemplificar onde que aparece esse valor do A quando a gente não tiver o valor do A. A taxa de variação é a diferença dos valores entre dois pontos, tá certo? E aí, fazendo a continha, a gente consegue determinar a taxa de variação dentro dessa função. Tá? Depois a gente vai usar essas fórmulas com calma e vocês vão conseguir calcular a taxa de variação. Mas nesse momento a professora quer que vocês entendam que o termo A é a taxa de variação, tá certo? Muito bem. E agora a gente vai tentar fazer alguns exercícios para ver se a gente consegue entender um pouquinho o que são essas funções afim. Vou deixar um tempinho para a gente ler e para vocês tentarem fazer esse probleminha. Eu quero que vocês determinem o valor da função f de x igual a 3x mais 4 para cada uma das situações aqui. Na letra A, quando x vale 1, na letra B, quando x vale 1/3, na letra C, quando x vale 0 e na letra D, quando x vale k mais 1. Vamos lá, agora com vocês.
bem então, vamos tentar resolver aqui, ó. Vocês têm lá 3x mais 4, certo? O que a professora falou para vocês então? O que nós vamos fazer agora na nossa função? A gente vai substituir os valores de x pelo valor que está indicado ali na letra. Então, o f de x igual a 3x mais 4. Na alternativa A, o que vai acontecer então? F de 1, né? Vai ficar igual a 3 vezes 1 mais 4. Então, f de u da função quando vale 1 vai ficar 3 vezes 1, 3, mais 4 igual a 7. Então, a função quando x vale 1 vai ter o valor de 7, correto? Então, assim a gente vai fazendo para todas as outras letrinhas que estão aqui. Na letra B, vamos lá. O f de x, então, vai ser substituído por 1/3 agora. A função continua a mesma. 3 vezes 1/3 mais 4. Quando a gente tem multiplicação de número inteiro com fração, o que a gente pode fazer aqui? Simplificar, gente, tá? Dividir pelo mesmo número, tanto o numerador quanto o denominador. O que a gente vai estar simplificando aqui? 3 com o 3. Então, como que vai ficar aqui agora? Sobrou o 1, tá certo? Então, a função, quando x vale 1/3, vai ficar igual a 1 mais 4, dando o valor total de 5, correto? E agora, quando x vale 0? Vamos tentar ver aqui a letra C. F, quando x vale 0, vai ficar igual a 3 vezes 0 mais 4. Então, f, quando vale 0, vai ficar igual a 3 vezes 0, 0, mais 4. F do valor inicial vai ser igual a 4, correto? Que daí a gente só tem o valor do B, é aquele valor inicial que a professora falou para vocês. E na letra D, a gente vai substituir o x por k mais 1, tá? Então, agora vai ficar aqui, no lugar do x, a gente vai colocar k mais 1, igual a 3 vezes k mais 1, eu vou deixar entre parênteses, mais 4, correto? E agora aqui, pessoal, o que a gente costuma fazer? A gente tem um número multiplicando uma operação matemática dentro dos parênteses. A gente vai fazer a propriedade distributiva, tá? Então, o 3 vai multiplicar o k e o 3 vai multiplicar o 1 também. E a gente resolve normalmente, tá certo? Então, não precisa se preocupar quando não aparecer só um número. Então, a função k mais 1 vai ficar igual. Quanto dá 3 vezes k? 3k. E 3 vezes 1, mais 3. Mais o 4 que já estava na nossa função, tá certo? E agora, o que a gente vai responder aqui no final, então? Vamos tentar juntar os termos que dá para juntar. 3k, como tem k, tem que ficar sozinho. E o 3 mais o 4, mais 7. E assim a gente conseguiu responder todos os exercícios, perfeito? Vamos lá, então. O segundo exercício aqui, vou dar mais um tempinho para vocês pensarem.
voltando então para o nosso exercício. No exercício 2, escreva a função afim em cada um dos itens, né? Então vamos ver o que a letra A pedia pra gente. Ele quer que vocês escrevam uma função que tem a taxa de variação é 3 e o valor inicial é 1. Como que a gente monta essa função? Então nós vamos montar lá na letra A uma função f de x. O que ele está me dizendo? Que a taxa de variação é 3 e o valor inicial é 1. Pronto, montamos a nossa função. Lembra que a professora falou para vocês aqui? O que era a taxa de variação? A taxa de variação vai ser sempre o A, tá certo? Então, sempre que aparecer, a gente consegue montar. Vamos para a letra B. A taxa de variação agora é 2 e o f de 2 é igual a 5. Então, vamos ver como que a gente monta essa letra B. Eu sei que a taxa de variação, ele está me falando que é 2. Então, vamos substituir, tá certo? E que a minha função é igual a 5. Então, f de 2 vai ser igual a quem? A 2 vezes x mais o b que eu não conheço. Isso tudo aqui vai me dar 5, tá? Então, agora a gente vai descobrir quanto vale o b. Só isolando, 2x mais b igual a 5. Só estou fazendo aqui na outra linha, perfeito? E agora, o que a gente vai fazer aqui? O x vale 2. Então, vai ficar 2 vezes 2 mais b igual a 5. 2 vezes 2, 4. Mais b igual a 5. Vamos deixar o b sozinho. Isolando o b, o 4 vai passar para o outro lado. 5 menos 4, o b vale 1. Perfeito? E assim a gente consegue resolver a nossa letra B. E vocês vão ver aqui agora, ó, na letra C. Para cada unidade aumentada em x, a função aumenta 2 unidades e o valor inicial é 10. Então, como que a gente monta essa função na letra C, tá? Vamos colocar a letra C aqui e depois a letra D, perfeito? Então, na letra C, como é que a gente vai fazer aqui, ó? F de x, preciso montar a minha função, vai ficar igual a quem agora? 2x, que está aumentando sempre 2 unidades, mais 10. E a letra D, a gente vai ter o quê? Para cada unidade aumentada em x, a função diminui uma unidade do valor inicial, que é 3. Então, agora a gente vai montar uma função de x igual a quem? Como que vai ficar essa função? Menos uma unidade em x mais 3, perfeito? E assim a gente conseguiu montar todos os nossos exercícios, perfeito? Vamos tentar mais um exercício para vocês tentarem montar em cima da função afim. Então tá ali, na produção de peças, ele é muito parecido com o primeiro exercício que a professora montou, tá bom? Então vamos tentar responder a letra A, B e C dentro desse exercício. Vou dar um tempinho para vocês também.
fazer o exercício, deve ter conseguido chegar nessas respostas, tá bom? Espero que vocês tenham conseguido. Então, na letra A, a gente tem a função do probleminha com meio vezes x mais 8. Na letra B, a gente viu que a taxa de variação era meio e que o valor inicial aqui, que o valor do B era 8. E na letra C, a gente consegue chegar no custo de produção das 100 peças em R$ 58. Perfeito? Vamos dando sequência, então, para a nossa aula. Função afim, então. Vamos tentar retomar tudo que a gente viu nessa aula. A gente viu, então, que ela começou lá no passado, né, com vários estudiosos tentando entender e tentando fazer o enunciado de funções, tá? A gente viu que para calcular a função afim, ela vai ter a forma geral de f de x igual a x mais b, correto? A gente viu que um valor inicial da função é só a gente estabelecer que o valor de x vai valer zero e a gente consegue chegar no termo independente, que é o b, perfeito? E a gente viu que a taxa de variação pode ser calculada por essa formulazinha aqui e que vai dar sempre o valor do termo a, perfeito? Então, mais ou menos o que a gente viu na aula de hoje. E para a gente finalizar, a gente vai tentar responder o nosso quiz. Então, vamos lá! Vamos ver se a gente conseguiu entender, então, o fundamento da função afim. No número 1, a função y igual a 2x mais 5 é que tipo de função matemática? Função afim, função quadrática ou função cúbica? 2 minutinhos.
bem, já foi dado o tempinho, então vamos ver se vocês acertaram a resposta. E a resposta correta é claro que é a função afim. Muito bem! Vamos para a nossa questão número 2. A taxa de variação da função descrita por y igual a 2x mais 1 é... A gente vai ter que relembrar o que é a taxa de variação. Então, mais um tempinho para vocês tentarem ver a alternativa correta. Bom, então para responder essa questão, a gente precisava lembrar quem é a taxa de variação. E quem é a taxa de variação mesmo? É o valor que está sempre junto com o x. Então, quem está junto com o nosso x aqui? Vai ser o termo a, tá? Então, vamos lá para a nossa resposta número 2. Na terceira questão, considere a função afim descrita como f de x igual a 2x menos 3. Ah, apareceu o nosso domínio, que a gente já andou estudando, tá? O conjunto domínio, contradomínio, imagem. A gente quer saber agora quem é a imagem dessa função, tá certo? Que tem o domínio descrito aqui. Mais um minutinho, tempinho para vocês pensarem qual é a resposta correta. Quem não lembrava direito, o que a gente precisava fazer nessa questão? Pegar todos os valores do domínio que representa o conjunto x e substituir dentro da nossa função. E assim a gente ia chegar dentro da resposta correta, a letra A. Muito bem! Número 4. Vamos lá para mais uma questão. A função descrita por f de x igual a 2x menos 1 é uma função crescente, neutra, crescente ou decrescente, para relembrar um pouquinho também o que a gente tinha visto de função crescente e decrescente. Perfeito? Mais um tempinho para vocês pensarem.
voltando na nossa questão, se vocês marcaram no mínimo 2 pontos substituindo o valor do x, vocês vão perceber que essa função é uma função crescente. Muito bem! E a nossa última questão do quiz desse dia de hoje, da nossa aula de função afim, é a seguinte questão. O valor inicial da função f de x igual a 2x menos 1 é... Então, vamos lá, pessoal. Mais um tempinho para vocês. Para essa questão, valor inicial, quem é o valor inicial? É o B, tá certo? Então, o que a gente precisava fazer? Colocar o x valendo com valor 0. E daí a gente chega na resposta oficial. Opa, desculpem aqui, mas a gente vai chegar na resposta inicial que o B vale menos 1, correto? Eu acho que foi só na hora de montar o slide mesmo, mas a resposta correta é o menos 1. Muito bem para quem acertou então. Pessoal, espero que vocês tenham entendido um pouquinho o que é essa aula inicial de função afim, para a gente aprender a reconhecer a função afim, e agora a gente vai começar a dar sequência dentro do estudo da função afim, tá certo? Espero que vocês tenham conseguido entender um pouquinho a aula e até breve!